Então já está gravando a entrevista de hoje. A entrevista de hoje é com o pastor João da Bênção, pastor da MEPB Boa Esperança 2. Antes de tudo, João, eu quero lhe agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui conosco na noite de hoje para conceder essa oportunidade aos nossos ouvintes e à Missão Evangélica Pentecostal do Brasil como um todo, porque essa entrevista ela vai para o YouTube, então ela é propagada, não é, para os 4 cantos da terra onde existe Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, e é uma oportunidade tanto sua de fazer um pouco a sua história ser conhecida, como para nós de conhecer um pouco da sua história. É óbvio que em 1 hora e 20 de programação aqui, que é dado a oportunidade para conhecer através dessa entrevista, não é suficiente para conhecer uma história tão longa quanto a sua. Mas, pelo menos, é possível pensar alguns acontecimentos e fazer com que tomamos conhecimento dessa história. Muito obrigado por estar participando da nossa programação, ok? Eu que lhe agradeço, pastor, e peço desculpa não só ao senhor, mas também todos os rádio ouvintes do seu programa, porque na segunda passada eu era convidado e eu estava na cidade de Feira de Santana, na Bahia, e não pude participar, porque eu estava trafegando, né, nesse período. E também ontem, segunda-feira, eu estava em Campina Grande e não podia realmente participar. Mas hoje estamos aqui às ordens e é para mim um prazer muito grande fazer parte dessa história também. Amém. Então vamos partir, pastor João, com a pergunta basilar. Como foi que teve início a tua caminhada cristã? Como foi que Cristo te chamou? Qual era a situação? Qual era a tua idade? Como foi o teu encontro com Cristo? Porque assim, dentro da chamada para servir o Senhor, há diversas formas. A gente vê isso desde os tempos bíblicos, não é? Desde o Gênesis até os dias de hoje. Deus continua chamando das mais variadas formas possíveis para se servi-lo. Então eu pergunto para você, como foi que Cristo te chamou para segui-lo? Amado irmão, eu sou filho de pais separados. Eu tive os meus pais separados nos anos de 1972 e ali começou uma história na minha vida. Eu passei a ser menino fujão de casa, né? Não aceitava a ideia da separação e com isso conheci o mundo, né? Um mundo muito fácil de se chegar. E depois dessas fugidas, o primeiro gole de bebida foi muito fácil. O primeiro trago de cigarro também foi muito, mas muito fácil mesmo. E aí, os anos se passam, eu tinha aproximadamente, essa separação deu-se com 10 anos. Nesse período na escola, eu era muito rebelde, dentro de casa também muito rebelde, eu chegava a fugir, minha mãe ia me buscar. E nesse intervalo de tempo, eu vivi uma vida assim, muito terrível. Eu não trago muitas boas lembranças, apesar de que eu recordo algumas coisas boas, mas as males eles estão bem presentes. E aí eu comecei então a conhecer amigos que, por sinal, um desses amigos hoje é diácono da Assembleia de Deus, é o diácono Cícero, que eu chamo Cicinho. Foi a pessoa que deu o primeiro cigarro de maconha para mim fumar. E aí, o primeiro trago foi muito fácil, né? Foi dado e depois dali foi me cobrado. E essa cobrança me fez ter dinheiro para que eu pudesse continuar meu vício, né? É muito fácil. Eu fui o Optalidon, eu usava muito Optalidon. Havia maconha, tinha um pó na época que não era a cocaína, era um pó que eles chamavam argentino, e eu fazia uso. Tinha o pico também, mas eu nunca deixei colocar o pico, eu nunca fui favorável. Eu sei lá, era Deus já trabalhando na minha vida. Foi aí que nos anos de 1979 eu fui para São Paulo, porque aqui eu era muito violento, e quando eu volto de São Paulo, né, por sinal eu estive agora em Feira de Santana, e quando eu estava lá, agradeci muito a Deus, porque eu passei lá como um bandido, em Feira de Santana. E a semana passada, eu estava em Feira de Santana como cidadão dos céus, como homem de Deus,
preguei até isso numa igreja Assembleia de Deus. E aí, meu irmão, eu volto para Natal, né? E São Paulo eu fui inventado de trabalhar. E onde eu fui trabalhar, tanto o dono do bar era usuário de drogas, como o filho do dono era um traficante chamado Atranic. E esse meu envolvimento com esse rapaz me levou a ver muita coisa feia, mortes, por causa da venda de drogas, até que um dia eu resolvo, o pai desse rapaz chama um pai de santo para fazer lá um despacho no bar onde a gente vivíamos, e ele disse o pai de santo disse para o dono do bar que eu era a pessoa mais fiel, sincera, honesta, e tudo isso era mentira. E eu, com muito medo, né, daquelas ações do pai de santo, botou uma outra pessoa que andava nos caminhos direitos como errado, e eu como certo. E 3 dias depois dali eu volto para Natal. Chega aqui em Natal, continuei na mesma prática do uso das drogas, e quando foi um belo dia, eu recebo uma proposta de um amigo, que éramos 3. Moisés, hoje ele é crente da Igreja Batista, né? O Clécio, eu não sei onde anda o Clécio hoje. E eu era tido como escangaceiro. Eu recebi um vulgo de 900, porque todo mundo que entra nesse mundo, ele é batizado. E o meu batismo foi 900. Me chamavam de 900. E eles disseram, vamos chamar 900 para fazer um assalto. Era uma senhora que estava recebendo as contas da antiga Guararapes, que é onde hoje eu me doei. E essa senhora era irmã de um dos meus comparsas. Como o comparsa não poderia se apresentar, eu fui convidado para fazer o assalto. E depois de a gente se drogar, né, estávamos todo mundo drogado, os 3 drogados, eu vi que eu estava sem um 20, era um revólver 22, que na época era revólver, era o top, né? E aí eu voltei em casa para pegar esse revólver. Nessa época eu já morava na Rua dos Paianazes, antiga Avenida 10, ali nas Quintas. Quando eu desci do carro, que também tinha sido tomado, tinha sido roubado, era um Fusca vermelho, eu me lembro como fosse hoje. E aí eu vou entrar em casa. Quando eu saio de dentro do carro, me dirigindo para minha casa, eu tombei numa mulher, que eu não sei quem é essa mulher. Ainda hoje eu tenho uma visão quem é, mas eu não sei onde encontrar essa mulher. Eu topei nela, e quando eu topei nela, pastor Adilson, ela olhou para mim e disse, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Eu olhei para a fisionomia, para a cara daquela mulher e entrei dentro de casa. Quando eu entrei, minha mãe tinha escutado quando a mulher falou isso. E ela diz isso e sai. Entendeu? Aí eu cheguei em casa, não tive mais forças para sair de dentro de casa. Os meus 2 comparsas dentro do carro, chamando, 900, bora, rapaz, na gíria, tá pagando sapo e tal, e lá vai. E eu disse, não vou mais. Eu tive medo daquele dia. E aí, naquele dia, eu não saí mais de casa, não fiz o assalto. E quando foi 3 dias depois, eu encontro uma moça na rua que chega da cidade de Brejinho, e ela vem visitar os parentes e me convida para ir na igreja. Era uma quarta-feira. E eu digo, vou nada, ali só tem ladrão, sou um bocado de ladrão. Quando na realidade o ladrão era eu. Porque é assim que passa. Não, ali só tem ladrão, o pastor é ladrão, todo mundo é ladrão. E na verdade o ladrão era eu. E era exatamente na Casa da Bênção, ali na Coronel Estevão. Havia uma igreja quase de frente à igreja São Sebastião. Mas eu resolvi e fui. Isso era numa quarta. E quando eu cheguei na quarta, depois do culto eu vim para casa, a menina não foi mais e desapareceu. Aí eu voltei na quinta. Na sexta-feira eu inventei de fumar maconha. Um camarada me pegou na Avenida 12, Rua dos Paiatis, e puxa de uma faca, a faca cai da mão dele. E quando a faca cai da mão dele, porque tivemos um atrito por causa de drogas, aí um comparsa meu falou, rapaz, o Nilo não te fez porque a faca caiu da mão dele. Aí eu me lembrei, não, isso não é a faca que caiu, porque ele é muito bom com a faca na mão. Aí eu falei, não, isso já é Deus. Então foi numa sexta. No sábado, no domingo eu fui para a igreja. Assisti uma palestra sobre um tema que até hoje eu guardo na memória. Plano divino através do século. E ali, pastor, foi o dia em que Deus tocou no meu coração. E foi assim, um momento assim, maravilhoso. E naquele dia eu coloquei no papel
eu fiz uns pedidos e coloquei lá, pedindo a Deus que me livrasse dessa vida, que eu não queria mais viver e tal, tal. E 7 dias depois, eu procurei o pastor José Américo, hoje morando em Belo Horizonte, e falei: pastor, me diz uma coisa, quando a gente não faz mais o que a gente está fazendo, durante 7 dias, o que é isso? Ele disse: é Cristo na sua vida, você já está liberto. Aí eu disse: então pronto, não estava acontecendo. Aí testemunhei para ele quem eu era e que nesses 7 dias eu não estava fazendo isso, e até hoje vai fazer 40 anos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos ouvintes que estão ouvindo aí, em especial os obreiros da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, eu particularmente não conhecia essa história, João. Do João, não é? Usuário de drogas, envolvido em assalto, envolvido em gangue, eu não conhecia essa história. Isso para mim é algo que eu estou ouvindo pela primeira vez. E bom, né? E bom ouvir e ver o milagre de Deus, a transformação de Deus. Nesse caso, meu querido, você tem um encontro com Cristo na Igreja Casa da Bênção, confere? Exatamente. Foi no dia 20 de novembro de 1980. Aí eu pergunto, pastor João, o que foi que te trouxe para a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil? Como foi essa sua passagem da Casa da Bênção para a MEPB? Por exemplo, da minha época dessa vida, há muitas pessoas ainda hoje que servem a Deus, entendeu? Da minha época se converteram também. E outros já passaram para a eternidade sem Cristo. No caso, eu tinha um comparsa chamava ele de turista, mas no mundo chamavam ele de galegal. Ele era um dos carneiros, entendeu? Eu tive tantos outros que morreram, Pompila, entendeu? Olha, eram muitos que andavam comigo naquela época. Agora, como se deu a minha passagem? Eu, nos anos ainda 80, no ano 90, logo em seguida veio dezembro, e eu continuo na Casa da Bênção. E a Casa da Bênção, houve no mês de dezembro já um movimento de que o pastor Américo iria sair de lá e viria um outro pastor, que chamava naquela época missionário. Nessa época, a irmã Miriam Soares, ela já andava na Casa da Bênção, porque ela não tinha placa de igreja. A irmã Miriam Soares era uma pessoa dada ao povo evangélico. E aí, nesse período já comia, porque quando eu me converti ao evangelho, eu sofri represária da minha família. Enquanto eu vivia no mundo perdido, eu era bonzinho. Tá entendendo? Depois que eu aceito Jesus, eu tive a minha via cruz começou dentro de casa. Minha mãe começou a não mais aceitar a mim como eu era. Meu padrasto, que também dizia: eu quero ver o que vai acontecer na sua vida, quero ver se você vai continuar assim, os crentes vão dar de comida a você. E isso me levou a sair de dentro de casa, entendeu? Eu já andava foragido de casa, mas agora eu estava em casa. E aí, quando eu aceitei o evangelho, porque na Casa da Bênção, eu não levantei a mão, eu não disse que queria aceitar Jesus como Salvador. Não, foi 7 dias depois eu já não fazia mais nada. É tanto que nesse dia do domingo, em que eu vou para a escola dominical, e na escola dominical, foi ali que Deus falou no meu coração. Quando eu volto para casa, ainda tinha uns 7, 8 cigarros de maconha, que eu escondia dentro de casa. Eu toquei fogo em tudo e disse à minha mãe: mãe, se alguém... Minha mãe tinha ido para a feira das quintas, feira livre, e quando ela volta, eu disse: mamãe, se alguém me procurar, ainda que eu esteja em casa, diga que eu não estou. E isso até hoje. Minha mãe partiu para a eternidade e até hoje nunca mais fui procurado por nenhum daquelas pessoas. E aí, como Deus, no mês de dezembro eu estava na igreja, Casa da Bênção, a irmã Miriam me ajudando, porque eu saí de casa. Aí alugaram uma espécie de um kitnet, que naquela época não era kitnet, na 9 com a 4. Alugaram ali na Presidente Sarmento, creio que Presidente Sarmento, não é, eu acho que é José Bento, na 9 com a 4. E aí era eu, Claudio Honor, Zé Roberto morava lá, e mais uns 2 jovens, que me foge a memória. E era lá que a irmã Miriam dava comida pra gente, cuidava da gente, né?
e era pago por eles, esse lugar para a gente morar lá, viver lá. Porque mamãe tinha mandado a gente sair, eu saí de casa, né? E aí, eu na Casa da Bênção, nesse período de dezembro, há esse movimento de retirada do pastor, né, Américo. E aí, nesse período, o pastor Américo vai com a irmã Miriam na Cidade da Esperança falar com o pastor Eliezer. E quando ela chega lá com o pastor Américo e aí o Américo diz: olha, eu vim deixar esse rapaz aqui, eu estou indo embora e eu queria que o senhor cuidasse deles. Aí o pastor Eliezer, né, conhecendo a irmã Miriam e tendo também já a informação do pastor Américo, apesar de fazia pouco tempo que ele estava no estado aqui, na capital, ele diz: não tem problema, eles ficam aqui, se eles não quiserem, eles voltam. E dos 3 que foram, o José Roberto volta, hoje é pastor no estado de Pernambuco, em Pau d'Alho, né? Ele é pastor lá. E o Claudionô também, ele volta, hoje é pastor em Sergipe, tem várias igrejas lá em Aracaju, em Sergipe. E aí o pastor Claudionô volta e o Zé Roberto. E eu fiquei com o pastor Eliezer. E aí foi quando eu entrei na missão evangélica e até hoje nunca mais saí. Amém, homem de Deus. Então, a minha ida à missão foi levada pela a irmã Miriam, o pastor Américo, e entregue ao pastor Eliezer. E ele cuidou de mim, viu, velho? O Eliezer é saudoso, pastor Eliezer, não é isso? Pastor Eliezer cuidou de mim de todo sentido. Não largou, me ensinou muita coisa. Hoje, muitas pessoas me veem hoje, mas eu sou da época do pastor Eliezer, de oração. Era o homem que botava para orar, para jejuar. Era o homem que botava para dirigir para ele. Era o homem que botava para me lavar a igreja, para limpar a igreja. Entendeu? Cuidou de mim por completo. Entendeu? E levava para casa dele ainda mais. Mesmo sabendo quem eu não era, mas me levou para a casa dele, me botava dentro da casa dele. Eu viajava com ele para tudo que era lugar, dirigindo uma Kombi que ele tinha, entendeu? E assim foi a minha vida. Homem de Deus, você chega numa época, na Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, pelo que me consta, que até jogar bola era motivo de disciplina, confere? Ah, era. Já fosse disciplinado alguma vez, homem, por ter jogado bola? Homem, quando eu estava na missão, né? Aí houve um dia que eu gostava de jogar bola. E tinha um pessoal da Assembleia de Deus e outros que a gente se escondia quando ia jogar bola. A gente começava a jogar bola, quando via uma pessoa, a gente parava a bola e se escondia todo mundo. E era de calça, e jogava de calça e tal. Eu gostava de futebol. Eu fui campeão na minha juventude, 75, 76, pelo time chamado Vasquinho do Areal. Eu fui campeão nas quintas pelo Botafogo de Manuel, chamava Manel Porrete. Eu fui campeão no Panorama, aqui na Zona Norte, entendeu? Eu cheguei a jogar no Alecrim Futebol Clube. Então eu jogava bastante, eu era um cara que gostava de futebol. Mas quando eu me converti, essas coisas foram saindo e hoje para mim é só lembrança. E há quem diga que quem me conhecia jogando sabia que realmente jogava bola. Aí eu fui jogar bola, rapaz. Aí quando foi um dia, o saudoso presbítero Machado me viu jogando bola. Aí isso foi motivo de reunir a igreja, né, o ministério. Me convidaram para essa reunião, eu fui, e lá perguntaram, e eu disse, realmente, eu estava jogando. E ali, naquele dia, foi pedido minha carteira de membro, e eu fui disciplinado por 3 anos, porque fui pego jogando bola. 3 anos a minha disciplina. Aí eu não podia cear e não podia entrar no culto de oração. Aí no culto de oração, eu ficava na porta com o porteiro. E no culto de ceia, eu ficava na porta com o porteiro. Porque naquela época, a ceia era de porta fechada. E ela, nas terça-feira, só podia cear os membros. Outra pessoa não podia entrar na igreja. E como eu estava disciplinado, eu era outra pessoa e não podia entrar. Mas eu ia. João, me diga uma coisa. No seu ponto de vista, dentro dessa questão que você abordou agora, você foi disciplinado por 3 anos porque estava jogando bola, ok? Uhum. Tranquilo, se nós olharmos para os dias de hoje é abusivo, né? Se olharmos
prisma que é apresentado na conjuntura atual. Mas existem coisas tão graves hoje, e, por exemplo, o nosso estatuto prevê uma pena máxima de 1 ano, né, de disciplina a um membro. Tá bem brando hoje, tá ou não tá? Tá, muito. Meu filho, assim, muita coisa que acontece hoje na nossa organização, fosse no velho tempo, meu amigo, acho que não tinha mais ninguém com a gente. Porque, não tinha não, porque os caras não se obedeciam. Aí o interessante, agora eu saí dessa disciplina. Por quê? O pastor Michel está vindo de Pernambuco para pastorear a igreja aqui do Alecrim, à época, e um belo dia ele pergunta para alguém se não tem um campo de futebol para que joga bola. Aí disseram, tem camarada lá na Cidade da Esperança que está disciplinado porque jogava bola. Aí ele mandou me chamar. Aí eu fui, eu digo, não, pastor, eu estou disciplinado. E o pastor Misael, então, me dá a missão de encontrar um campo de futebol. Aí eu vou falar com, hoje, o ex-coronel da Polícia Militar, Luiz Pereira, presbítero, eu acho que ele hoje é pastor, que à época ele era da Nova Jerusalém. E eu vou ao comando da Polícia Militar, procuro ele já me conhecia da Nova Jerusalém, e eu disse a ele que queria era ver a possibilidade da gente jogar bola lá. Ele manda à época, não sei se hoje é coronel, Saraiva, me encaminhar a um determinado setor, e lá foi solicitado que fizesse um documento, e foi feito esse documento, e até hoje existe, às 5 da manhã, um jogo aos sábados, que era para os evangélicos. E aí o pastor Misael me pede para me transferir da Cidade da Esperança para o Alecrim, e me tira da disciplina, e eu vou jogar bola com o pastor Misael. Rapaz, então o pastor Misael foi sua carta de alforria. Foi minha carta de alforria. E o interessante é que ainda hoje existe esse futebol. A época Joabe jogava bola, não sei se está jogando mais. Muitos pastores das outras igrejas vinham jogar, entendeu? Então, formou um jogo oficial, às 5 horas da manhã, no sábado, no campo da Polícia Militar. Entendeu? Tornou-se uma coisa oficializada, oficial. E era a missão, era o pastor Israel que estava à frente. Depois foi para os Atletas de Cristo, depois formaram uma comissão, outros pastores. E aí eu fui tirado da disciplina. Não cheguei a cumprir os 3 anos, porque jogava bola. Entendeu? Homem de Deus, me diga uma coisa. Dentre aqueles que lhe pastorearam e que você foi pastoreado por eles, qual foi destes pastores que te marcou assim mais profundamente? Olha, eu vou começar pelo pastor João Pedro. Pastor João Pedro, pastor João Pedro dos Santos, um dia eu fui entrar na igreja e ele disse assim, tome cuidado com esse rapaz que ele não presta. E eu entrava na igreja cabeludo, logo no início, né? Com as calças lá embaixo. E ele estava sempre a dizer isso. Tome cuidado com esse moço. Aí um dia eu fui até ele. Pastor, eu quero falar com o senhor. Ele disse, não, João, eu não quero conversar com você. Fechou o portão. Então esse pastor me marcou muito. Por quê? Porque foi ele que me ensinou. Outro dia era um culto, a Cidade da Esperança levou o pessoal para batizar, e eu fui. E na hora em que chegamos lá, ele estava cantando aquele hino gostoso, né? Nasci de novo, ele com aquela voz bonita. E eu fui pegar a guitarra para tocar. Ele disse, largue esta guitarra, porque você não é daqui, você é da Cidade da Esperança. Então, eu saí daquele dia chorando. Então, o senhor pergunta, quem mais marcou? Esse homem marcou muito a minha vida, porque ele era sincero. Era um pastor sincero, era um pastor que uma vez entrou 2 meninas na igreja, ia passando, aí ele perguntou quem é João ou Maria das duas. E está entendendo? Então, esse pastor me marcou muito, eu tenho uma marca muito grande. Outro que não é pastor, mas era chamado de pastor à época, era o João Olímpio. João Olímpio, ele belo dia, ele me escuta falando
que eu estava dizendo ao meu sogro, saudoso presbítero Manuel Soares, o presbítero Manuel Alcântara, e eu dizendo, vou fazer a obra pela fé, eu vou deixar meu trabalho e vou me dedicar à obra. Se eu tivesse feito isso, eu estava lascado até hoje. Mas não fiz. E João Olímpio ouviu aquilo, aí me chamou, disse, seu cabra, João Olímpio era pastor da Lagoa Nova à época. Como é que você está dizendo isso, que vai largar o emprego para viver da obra? Você não tem fé não? Eu digo, o senhor, aí eu me calei, né? Em respeito a ele, me calei, que naquela época ele não respondia não. Aí ele disse uma rama de coisa a mim, não deixe seu trabalho, viu? Você tem mulher, você vai ter filho para criar, rapaz. Me chamou a atenção. Isso me marcou muito, esse pastor. Outro pastor que me marcou foi Alberto Guedes. E quando eu pastoreava a igreja do Alecrim, eu era dirigente de um ponto de pregação em Decepto Rosado. Eu resolvi fazer uma calçada. E quando eu terminei a calçada, a coisa mais linda do mundo, fui prestar conta que na segunda-feira a gente levava tudo para ele, para a igreja do Alecrim. Aí ele disse, quem foi que lhe autorizou a fazer aquilo? Eu digo, pastor, eu fiz. Ele disse, vá lá, quebre a calçada e peça autorização para mim lhe autorizar a fazer. Tu já viu isso? E eu fiz, amigo. E por último, que foi o de todos que mais me marcou, pastor Eliezer Alves, um homem que levava 30 dias jejuando. Para a gente acompanhar ele era difícil. Era um homem de oração, era um homem de busca de oração. Então ele me marcou muito pelos momentos em que ele levantava aquela única mão que ele tinha e orava para a chuva parar, a chuva parava. Como lá em Japecanga, fazia anos que não chovia em Japecanga, ele chegou lá conosco em Japecanga, levantou as mãos, pediu água. Pouco tempo depois começou a chover, que o local onde nós estávamos hospedados inundou, a escola onde a gente estava encheu de água e saímos daquela cidade com os moradores tudo sem entender o mistério que havia acontecido. Marcou muito o pastor Eliezer no início da construção da igreja lá de Cidade Nova, quando eu vou com ele e um grupo evangelizar. A primeira casa que a gente entra é onde hoje praticamente está a igreja de Cidade Nova. Um homem sai com a faca na mão, e quando o homem sai com a faca na mão para cima dele, ao invés dele recuar, ele levanta aquela única mãozinha que ele tinha e clama, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. O cara dobra o joelho, larga a faca, e hoje está plantada a igreja de Cidade Nova naquele lugar. Então, é esse homem que, num grande cruzada evangelística, que nós tivemos aqui nos idos dos anos 90, veio o Linderson, um grande pregador renomado, e 3 dias de cruzada, primeiro dia na sexta, no sábado, no domingo o encerramento. E no sábado à noite ele diz, ele é chamado para fazer a oração final. Aí ele diz assim, amanhã Deus está me falando, pode trazer aleijado, cego, pode trazer doente, que vai ser curado amanhã. Havia 3 ou 4 pastores no altar e disseram, lá vem Eliezer com as coisas dele. E quando foi no domingo, irmão, era gente largando muleta, largando cadeira de roda, era milagre, ele no meio do povo orando, o povo caindo endemoniado. É isso que marcou a minha vida. Foram esses pastores que marcou a minha história e marcou a minha vida. Homem de Deus, aí agora vem a seguinte pergunta. Quando é que tem início o teu ministério para pastorear trabalhos na missão? Porque depois disso eu tenho uma outra pergunta para ti, mas... Tá bom. Nasce em 1985. 85 foi... assim, deixa eu concluir a pergunta. Quem era o teu pastor na época? Quem foi que te facultou essa oportunidade? Obviamente que nós sabemos que é Deus, mas assim, qual foi o pastor que Deus usou para te facultar esse convite, essa oportunidade? E qual foi o teu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho mesmo, se eu fosse falar, ele deu-se no Ceará, no bairro do Montes. O segundo aconteceu em Serra do Doutor. Foi eu, hoje pastor Jorge, mas ele hoje é pastor anglicano, que era Jorge da Missão Evangélica, um estudioso da palavra, foi professor do nosso seminário, menino, cresceu na missão, mas hoje está
nessa igreja que eu acabei de dizer o nome. Aí tinha os 2 filhos da irmã Miriam, que fomos para... E Carlos. É um Carlos que também hoje é pastor da igreja presbiteriana. Nós fomos para a Serra do Doutor. Eles 3 voltaram, porque a situação era o seguinte: foram 40 horas a pé. Quando chegamos lá, deram água, eu pensei que era suco de caju, era água barrada. No dia seguinte, fomos buscar água para fazer café e para tomar banho. Foi que percebeu que era aquelas águas que havia acumulada. E eles voltaram. E eu fiquei em Serra do Doutor. Depois, eu fui mandado para Santo Antônio do Salto da Onça, ainda nos anos 80, 82, por aí. 82, 83, eu fui para Santo Antônio. Mas, chegando em Santo Antônio, eu fui obrigado a voltar, que eu era jovem, solteiro, entendeu? Aí, eu voltei. Então, quando foi em 83, 82, 81, eu conheci minha esposa, lá na Cidade da Esperança, ela tocando. Eu comecei a namorar ela, e ela era filha do saudoso presbítero Manuel Alcântara, muito amigo do pastor João Pedro dos Santos, amigo também do Arlando Graham. E aí eu começo a namorar ela nos anos 83, 80 e por aí, e em 85 eu casei com ela. Quando eu caso com ela, o pastor Eliezer me consagra a diácono. Eu evangelizava com ele, ia para tudo que era lugar, ele me mandava, eu ia. Eu não tinha, era uma coisa assim, nas escolas, a gente tinha evangelismo na escola, tinha evangelismo na rodoviária, tinha evangelismo nos bairros. E aí, em 85, porque na verdade todo mundo temia me consagrar, porque eu era, como diz o presbítero João Bosco, ele diz num dos seus livros, Metamorfose, Nercose, né, que ele diz que eu sou intrigante. Ele diz que na história da missão eu apareço como uma pessoa, entendeu, que sou tido como audacioso, polêmico e integrante. E essas coisas o ministério da missão não aceitava. Mas contra tudo e contra todos, o pastor Eliezer me consagra diácono. E aí me coloca no primeiro trabalho oficial, que foi na congregação, no ponto de pregação em Dissépto Rosado. Foi aí que começou a minha primeira igreja, que eu tomei conta, e entro para o ministério por intermédio do pastor Eliezer. Amém. Alô? Tô ouvindo, meu querido. Você então, adentra o ministério por intermédio do pastor Eliezer. Contra tudo e contra todos. Homem de Deus. Daqui a pouco nós vamos chegar nessa questão aí do livro de João Bosco. Mas me diga uma coisa. Eu vi uns vídeos antigos no YouTube. Me parece que era um programa antigo de TV, né? E foi jogado agora no YouTube há uns anos atrás aí. E eu vi, e me parece que você apresentava ou participava, pelo menos porque eu vejo você participando ativamente. Esse programa era da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil? Pastor, deixa eu me fazer uma justiça, por gentileza. Eu falando dos pastores que me marcaram, o pastor Manuel Soares também me marcou muito. Eu tenho, por exemplo, sobre política, um belo dia eu escutei o pastor Manuel Soares dando uma entrevista, sendo convidado por uma emissora de rádio local, e eu liguei para a casa dele com desaforo, porque como é que um evangélico vai falar de política? E o pastor Manuel Soares então disse: João, eu sou um cidadão brasileiro, tenho direito a votar e ser votado, e o senhor me desculpa. Pá! Me ligou o telefone na minha cara. E pastor Manuel Soares era esse homem, que ele tem uma autoridade que a gente baixava a cabeça. Isso nas convenções de 82, 84, da convenção de 86, eu passei por esse processo, dele ter que me mandar calar, entendeu? E eu não tinha força nenhuma, pela forma que ele usava da autoridade espiritual. Então o pastor Manuel Soares foi um homem também que eu muito me espelhei na minha história e me marcou muito. Tem muitos pontos assim que eu fui obrigado a olhar para ele e me espelhar. Quanto ao programa Cristo Está Voltando, eu sou dos idos
do pastor Eliezer, que nós tínhamos um programa de rádio chamado Cristo Está Voltando. Esse programa ele começou na rádio Trairi, né? Depois foi para a rádio Tropical. Por muitos anos eu fiquei fazendo esse programa com o pastor Eliezer. Era um programa muito bacana que ia para o ar diariamente. Isso no rádio. Quando nos anos 86, surgiu a figura de um grande pregador chamado Jimmy Swagger. Jimmy Swagger nasce pregando aquela coisa toda, então o Jimmy vem para o Brasil para fazer uma cruzada em São Paulo. E aí eu me agoniei para ir. E eu então consegui, por intermédio da irmã Nádia Mota, hoje moradora, casou com um pastor nos Estados Unidos. Ela foi comigo a primeira vez para os Estados Unidos e casou com um pastor lá, mora lá. Nádia era filha de um grande homem de Deus aqui, Mota, né? Aqui da Missão Evangélica. E ela era da Marinha, o pai também da Aeronáutica, melhor dizendo, e conseguiu que eu embarcasse num avião daquele de carga. No dia do meu embarque, deu um problema e deram prioridade para o militar. Eu fui obrigado a não viajar. E eu volto triste, com minha mala, com a minha esposa, para casa. E na metade do caminho, eu escuto numa rádio falando de que Natal teria mais uma emissora de rádio e televisão, que era a Ponta Negra. Quando disse isso, o Carlos Alberto, que era o senador, ele, saudoso, né, que já partiu, ele diz que a partir de então, aquela televisão é do povo. E eu vou correr aonde está sendo instalado a televisão, naquele mesmo dia que eu volto do aeroporto. E o camarada disse, não, amigo, isso é coisa gravada, está vindo de São Paulo, não é aqui não. E dias depois eu procuro o senador para uma conversa, que quero botar um programa. E aí eu, desacreditado, porque ninguém acreditava em mim naquela época, aí foi eu, Adson Barreto, que era do Alecrim, Miguel, que era da Igreja de Cristo, aí tinha um outro, era pastor Gilvan, da igreja no Nova Jerusalém, saudoso pastor Gilvan, que era primo do pastor Eliezer. Nós preparamos o programa para ir pro ar, só que não deu para o programa ir pro ar. E nenhuma igreja acreditava e abria, porque o povo tinha coisa que a televisão era do diabo. Como é que eu ia fazer um programa de televisão se a televisão era do diabo? Até mesmo isso, eu não tinha televisão em casa nessa época, porque era coisa do diabo. Aí o que acontece? A Igreja de Cristo, saudoso pastor Tozinho, permite que o primeiro programa vá para o ar, sendo gravado na igreja dele. Aí, nesse caso, eu, Silvestre, Adson Barreto, né, fomos os 5 e abrimos o programa. Quando o programa foi para o ar, aí sim, pastor Bosco vem. Aí pastor Bosco vindo, abriu as portas e os leques para a credibilidade da Missão Evangélica. E dali, então, a gente passa a fazer o programa na Missão Evangélica. E depois disso, veio o pastor Elinaldo, Renovado de Lima, veio o pastor Jones Bidar, da Igreja Batista, veio o pastor Wilson, da Igreja Presbiteriana, veio o pastor Gerson, da Igreja do Nazareno. Então, essas pessoas vieram para me ajudar. Foi aí que o programa foi para o ar. Mas foi um programa que começou comigo, com a Atos, que era da missão. A maioria era da missão quando começamos o programa. Aí passou para a missão. Homem de Deus, ouvindo esse teu relato, não tem como a gente, que é a geração mais nova da missão, ficar procurando entender o porquê a nossa querida MEPB tendo dado início a algo tão grande, né, dessa forma, que é um programa de televisão. Hoje você sabe, e quem está ouvindo sabe, o quanto é difícil ter e manter um programa em televisão, mesmo que seja por um período curto de meia hora. E naquela época ainda que era também mais difícil ainda, não é? Naquela época era muito difícil. Era um programa de 1 hora, viu? Era de 1 hora. E ele durou 2 anos e 4 meses.
Aí ocorreu que eu sofri, o pastor da Assembleia de Deus, chamado Celedon Marques, ele era médico e eu vou ter uma consulta com ele, e ele disse que eu tenho que sair urgentemente de todas as minhas atividades, que eu estava com início de staff. E ele disse, ou você para agora, ou você não para nunca mais. Aí eu fui obrigado a sair da frente do programa, e nesse período ficou o pastor Bosco, o pastor Elinaldo, o pastor Gerson, e vários pastores, o pastor Gilvan, entendeu? E depois de 4 anos e 2 meses, aí não aguentaram o rojão, e aí fomos obrigados. Também foi aumentando os valores. Naquela época eu pagava mensalmente o valor de uma Belline Del Rey do ano 2086, porque era o valor do carro de Miguel. Miguel é aquele da Toca do Som, que é da Igreja de Cristo. Ele tinha uma Belline Del Rey que valia 450 mil cruzeiros naquela época. Aí o que é que acontece? Era o valor que a gente pagava. Todo mês a gente dava uma Belline Del Rey, no ano de 1986, ao senador Carlos Alberto, que era o dono da televisão. Então, se nós olharmos para os dias de hoje, né? Você está falando aí de 1986. Se nós olharmos para o dia de hoje, para ter um programa aí de meia hora numa TV como o SBT, deve estar em torno aí de uns 20, 30 mil reais um programa de meia hora. Era muito dinheiro. Não é? Muito dinheiro. Lá, que nem eu vejo aí o programa do pastor Elinaldo, se eu não estou enganado, é aos sábados, meia horinha. Pronto. Ali no SBT. O pastor Elinaldo é uma réplica do meu programa. Todo o cenário, porque no nosso programa tem entrevista, tinha leitura, tinha a Bíblia Responde, aí tinha um quadro que era um debate, entendeu? Que a gente pegava vários temas, por último a mensagem. E o pastor Elinaldo era um dos que fazia a Bíblia Responde no nosso programa, entendeu? Então, e tem outra coisa, logo, Atos Barreto, com o seu jeito que ele tinha, a gente conseguiu comprar equipamentos que nem a televisão Ponta Negra à época tinha, e o pastor Bosco sabe disso, porque foi muito dinheiro. A gente comprou todos os equipamentos modernos, começamos com VHS, depois era uma TIC, que era o mais atrasado, depois passou o VHS, e depois passou Super VHS, Atos. A gente tinha digital, mesa de digital, do próprio programa. Nós tínhamos equipamentos, que eu fiz uma campanha, e essa campanha Deus abençoou, que nós compramos todos os equipamentos, nosso próprio, nós não precisava da televisão. Por quê? Porque à época Micarla de Souza, ela era uma menina ainda, e ela judiava muito da gente. E a gente ia fazer o programa, a gente chegava lá de 11 horas da noite, ia fazer o programa de 3 horas da manhã, porque era programa gravado, não podia ser ao vivo. E às vezes saímos lá de 5 horas da manhã, ela judiando da gente, não dava espaço. A menina me maltratou muito, essa Micarla de Souza, entendeu? Aí foi aí que a época, o pastor Elinaldo e outros pastores, né, começamos a trabalhar, e com o esforço de Jonas Bidar, com o esforço do pastor Gerson, da Igreja do Nazareno, com o esforço do pastor Wilson, que era um homem dado. Olha, era um homem que conseguiu unir as igrejas aqui, pastor Wilson, entendeu? Pastor Tozinho, saudoso pastor Tozinho, da Igreja de Cristo. Esses homens a gente conseguiu comprar um equipamento pela postura deles, né? De homens que eram de credibilidade. Quem era João da Benção na época? Ninguém sabia quem era eu. Mas esses homens a gente conseguiu comprar os melhores equipamentos e nunca atrasamos um mês sequer. Pagamos sempre em dia a televisão, por 2 anos e 4 meses. Homem de Deus, me parece, né? Me corrija aí se eu estiver errado. Foi justamente nessa veia que eles aproveitaram, né, nessa questão da união, dos trabalhos interdenominacional, de doar, de querer essa vibe de ir para o rádio, que eles adquiriram, no caso, a Rádio Nordeste. Confere isso? Foi logo em seguida, depois, né, o pastor... Porque é interessante, eu tinha que ter jeitinho. O meu jeitinho foi com o pastor Elinaldo. Depois eu peguei o pastor Elinaldo, depois veio o pastor Bideon, veio os Moreiras vieram. Os Moreiras me ajudaram muito, pastor Francisco Varela, da Assembleia de Deus. Vieram o pastor Chicão, o saudoso Chicão. Vieram muitos pastores, entendeu? E me ajudavam. Então, a Rádio Nordeste, ela surge logo depois disso aí, né?
E a própria missão evangélica, eu vi com meus próprios olhos, pastor Misael fazendo campanha, que levou um saco de dinheiro de R$1. E Atso foi o mensageiro que foi levar aquela montão de saco de dinheiro de papel juntado de R$1 para ajudar a comprar a Rádio Nordeste. Eles não falam isso hoje, não se falam isso, mas nós tivemos uma participação muito grande, porque o Atso, ele era dado dentro da Assembleia de Deus também. Então, queridos ouvintes, vocês estão ouvindo aí uma história maravilhosa, contada e narrada pelo pastor João da Benção. E aí, pastor João da Benção, eu fico aqui, rapaz, pensativo, né? O porquê a gente, Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, porque nós, enquanto Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, não navegamos nessa corrente, não é, de TV, de rádio, uma vez que praticamente fomos nós, em relação ao segmento evangélico, que deu início a isso tudo aqui no Rio Grande do Norte. O primeiro programa evangélico foi o nosso, rapaz, Palavra da Fé, na antiga Rádio Poti. E, historicamente falando, nós somos pioneiros. Nós somos pioneiros em rádio, nós somos pioneiros em televisão e somos pioneiros em cruzadas evangelísticas. A cruzada, que não é da minha época, mas a cruzada que houve no campo do ABC, a cruzada que eu participei recolhendo oferta, junto com a equipe que formava o irmão Alcântara, né? Lá no Juvenal Lamartine, quando veio Osés de Paula, Denise, foi uma multidão. Depois nós tivemos um outro evento grandioso também, que o pastor Eliezer fez, juntamente com todo o povo. Pastor Aldo também participou de um grande evento, de uma mobilização. Eu acho que alguma coisa baleia, não me foge a memória, mas tem alguma coisa nesse aspecto, que foi no antigo Castelão. Era o, né? era o Projeto Jonas, não? Projeto Jonas, saudoso pastor Aldo Rocha também, fez um grande movimento no Dia da Bíblia, onde houve uma carreata de carro, foi aquela multidão toda. Depois foi o programa Cristo Está Voltando, juntamente com a Ordem de Pastores, que naquela época era a Ordem dos Pastores. Aquela época, para entrar um pastor na ordem, meu irmão, não era fácil, não. Não era fácil. Aquela época, meu amigo, era difícil um pastor entrar na Ordem dos Pastores. Então, naquela época, a Ordem dos Pastores, ela ajuda a fazer um Dia da Bíblia lá na Praça Gentil Ferreira, com o apoio da Assembleia de Deus, saudoso pastor João Batista, lá de boné, chapéu. Eu tenho até uma foto, tem um vídeo gravado esse dia memorável, ali na Praça Gentil Ferreira, uma grande multidão. E aí, a missão desponta também em cruzada evangelística. Nós fizemos nos anos 80, não, 90, um grande evento com mais de 10 mil pessoas ali na Praça Gentil Ferreira, rapaz. Eu sou uma pessoa que eu fui contra, na convenção, mulher participar do ministério. É tanto que eu encabeço um movimento na convenção para não aceitar a mulher ser parte do ministério. Eu não aceitava a mulher como pastora, como presbítera, como missionária, não. E o movimento que eu faço é grande e a gente vai para a votação e ficou acertado de que a mulher não podia participar do nosso ministério. Só que no dia seguinte, a missionária, que eu amo tanto, a missionária Fátima, ela chorando, pede para que seja refeito, para que a gente possa trazer no dia seguinte a mesma matéria, que não poderia. Mas se tratando da missionária Fátima e de outras, que Dalvanira, que estava lá, e dentre outras, mulher Rosana, que estavam lá, que merecia também, eu bato palma para a decisão delas também, elas se levantam e conseguem fazer com que nesse dia a convenção volte o assunto. E quando voltou, ficou aprovado a mulher no nosso ministério. E aí Nancy Graham, a filha do Arlando, toma conhecimento dessa história e pergunta: eu quero saber quem é esse João. E quando ela chega no Brasil, ela procura saber quem é o João da Benção. Sou eu. Ela disse: é você mesmo que eu quero. Quero trabalhar com você. Você não gosta de mulher? Você vai trabalhar comigo. E aí Nancy me encabeça para fazer um evento aqui da missão na Praça Gentil Ferreira.
E eu, rapaz, eu organizo, até eu teve uma reunião na Cidade da Esperança, o pastor Eliezer fez uma reunião querendo saber como era que eu ia gastar esse dinheiro, porque não era para sujar o nome da missão. Eu digo, não, pastor, fique tranquilo, eu estou aqui. Eu sofri isso mesmo também aqui na Zona Norte com o pastor Rui, né, num evento que eu fiz na minha igreja, fez a mesma coisa que o pastor Eliezer e o ministério fez. E aí acontece o grande evento, mais de 10 mil pessoas, rapaz. Ali a gente, o Ferreira, ficou lotado de gente. Foi uma coisa grandiosa, entendeu? Eu tenho fotos hoje ainda de que eu guardo de recordação. Depois fizemos um outro grande evento com o palhaço Bozo, que na época se converteu, que era o pastor, o pastor Arlindo Barreto. Fizemos um grande evento ali também, rapaz, com o apoio de outras igrejas ali na Gentil Ferreira. E a missão desponta, rapaz, com grandes eventos de cruzadas evangelísticas que nós realizamos nos anos 90. Fizemos muito. A primeira, Atos, até se estiver ouvindo, vai mangar de mim. Ele dizia, João, não tem ninguém aqui, rapaz, não deu ninguém. A primeira realmente não deu ninguém, foi na Cidade da Esperança. Depois fizemos aqui na Zona Norte, também não deu muita gente não. Mas quando partimos para a terceira, aí Deus começou a nos honrar. Foi grande o evento que a gente fez ali na Gentil Ferreira. 2 grandes eventos. E não deixando para trás os grandes eventos que eu participei da missão lá no Juvenal Lamartine. Homem de Deus, agora vem a seguinte pergunta, diante disso tudo que você falou. Aqui ou ao que você atribui o fato da missão não ter dado continuidade a essa mesma veia de grandes eventos? Olha, meu pastor, a missão, ela, ali para Banda de Morro Branco, tinha um monte de oração, aonde a gente íamos para aquele monte. Acontecia nas igrejas nossas, por gosto você ia para um culto jovem de oração no sábado de manhã. Chega, me deu vontade de falar agora. Era a mãe do pastor Eliezer, era responsável. A mocidade saía a pé. A gente chegava lá de 8 da manhã, era até meio-dia. Era batismo com o Espírito, a juventude. Era batismo com o Espírito Santo. Era choro, revelação. Tinha pessoas que saía de si. A gente via pessoas sendo arrebatadas. Entendeu? Era campanhas e mais campanhas de jejum que a gente fazia. Carnaval. A gente fazíamos barraca e ficava todo mundo dentro das igrejas orando, jejuando, entendeu? E os nossos cultos, era raro não ter visão, era raro não ter pessoas endemoniadas, não era crente, pessoas que vinham, chegavam, era a antiga tenda. Eu não sou da tenda, mas eu tenho muita história da tenda, porque eu vivi com o pastor Arlando Graham, eu vivi com a irmã Zéu. E eu sentava e ficava ouvindo as histórias que ele me contava. Eu, minha esposa, minhas filhas, a gente ficava sentada aos pés dele, ouvindo todas as histórias, todas as narrativas. Entendeu? É tanto que uma dessas narrativas, ela narra a história de Manaus, e quando ela soube que é para Manaus, meu filho, quando chega lá você vai ser recebido por um tapete, que vão colocar para você pisar. Eu não sabia de que se tratava, era barata. Ela queria se referir à barata, que tinha muito lá em Manaus. E eu cheguei, quando eu fui para o porão da igreja, onde nós ficamos hospedados por um tempo, era no porão da igreja de Manaus, a gente tinha muita barata. Então eu vivi ouvindo a história da tenda contada por eles, dos milagres que acontecia, das revelações. Tem um caso de um senhor chamado Manel de Abreu, que disse que estava com a dor de dente e começou a ouvir um som. Ele seguiu aquele som como se fosse um som de tambor, e quando ele se dirigiu, era a tenda. E quando chegou lá, foi curado. Esse homem nem crente era, mas ele testemunhou isso para mim quando eu comecei a trabalhar na Urbana. Ele era motorista e ele contou essa história. Então, na época da tenda, já havia muitos milagres. Muitos milagres. Nas igrejas, Cidade da Esperança, Igapó, no Alecrim, eram coisas grandiosas. Mas isso adivinha de momentos de oração. Havia oração para o jovem, havia oração para a igreja. E aí, meu irmão, era uma coisa grandiosa. Aí o Senhor diz, a quem eu poderia atribuir? Deixamos o primeiro amor. Eu hoje lhe confesso, Senhor, já não temos mais aqueles momentos de busca de oração, de batismo com o Espírito Santo.
em nossas igrejas. Algumas preferem ligar luz, acender luz dentro do templo, apagar as luzes para o emocionalismo. Não, eu vi muita cura, eu vi muitos milagres. Eu vi muita coisa por meio do pastor João Pedro, por meio do pastor Eliezer. Eu vi muitos milagres acontecer na vida desses homens. E eram coisas grandes, rapaz. Entendeu? Mas eram homens que se dedicavam à oração, se dedicavam ao jejum. Eu cheguei a ver o pastor Eliezer 30 dias de jejum, comendo uma vez só à noite. O homem parecia até que era um ser de outro planeta. Você está entendendo? Então, a quem eu atribuo? A perca do primeiro amor. E vou lhe dizer uma coisa: é cumprimento das Escrituras. O amor de muitos se esfriando. O nosso crescimento nos traz um esfriamento, mas não é só na nossa igreja, está generalizado. Nem é universal, hoje a gente vê mais milagre. A falta de fé, entendeu? A inveja, sei lá, o compromisso com a verdade de Cristo nos está levando isso. Eu pergunto, quem é que vê pastor hoje jejuando? Quem é que vê pastor hoje dormindo nos montes, dormindo dentro da igreja, com vigília, a noite toda? É raro a gente ver isso. Orando para Deus. Olha, pastor, da minha época, eu me lembro uma cena tão bonita agora, é que eu estava na igreja e que eu vi o povo correndo, né? E a igreja estava cheia, eu vi o povo correndo e eu perguntei, por que estão correndo? Não, porque um paralítico está andando. Isso eu via. Nós tínhamos uma igreja aqui depois de João Câmara, Parazinho, o pastor Alberto Guedes, em uma noite orando, jogou água no cego e o cego ficou enxergando. Aí saiu de lá de Parazinho, vendo um cego enxergando, meu irmão. Era coisas grandes, meu filho. Entendeu? Era coisa grande que acontecia no nosso meio. Não havia esse negócio de evangelho relevante, não. Havia evangelho de poder. Ninguém se preocupava de dar pão, não. A gente se preocupava de dar o evangelho, de boas novas. Nas favelas, também, entendeu? Evangelizando. Nós fazíamos parte de uma tal de... deixa eu ver se eu lembro o nome do negócio que tinha, a Assembleia de Deus tinha, e aceitava que outras igrejas fossem, que no caso a missão ia, fazer evangelismo nas escolas. Mas não era de qualquer jeito, não. Aí você vê daquela época, olha, o pastor Júnior Firmino, o pastor Miguel, entendeu, daquela época, e dentre outros nomes que saíram, o pastor Jorge Aquino, entendeu, dentre outros nomes que eram jovens, que viviam buscando a Deus em oração. Então aqui eu atribuo exatamente a perca do primeiro amor. Hoje nós estamos mais para, entendeu, para administração, para administração e coisa supérflua. Coisa supérflua. Apagar a luz, botar a luz de cor, levar para o emocionalismo. E que não vê, a gente depois não vê fruto nenhum. Homem de Deus, quando nós começamos essa entrevista aqui, todos que têm passado aqui eu tenho chamado de pastor, porque a vibe aqui do nosso programa, né, a linha do nosso programa aqui, a princípio, é entrevistar todos os obreiros do Rio Grande do Norte que estão pastoreando. Então, para mim, o obreiro ele pode não ter a consagração de direito, mas ele é pastor de fato porque ele está pastoreando, né? Então o que é que acontece? Aí quando eu disse assim, pastor João da Benção, eu já esperava, dentro do que eu lhe conheço, do pouco que eu lhe conheço, que você iria dizer, não, eu sou presbítero e tal, né? E aí eu até brinquei, tá vendo, pastor Soares? Ele tá lhe chamando de apóstolo, mas não quer que eu chame ele de pastor, né? E a gente riu, foi aquele momento descontraído. E aí eu pergunto para você, homem de Deus, você se sente injustiçado de alguma forma por não ter tido reconhecimento da credencial pastoral dentro da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, diante de tudo que você fez por essa instituição? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Olha, meu pastor, eu tenho história de construção de igreja do início, do nada, como cidade nova. E construí também, levantei o prédio, né?
porque eu fui para a evangelização e depois o pastor Machado foi para lá, depois eu construí. Depois de construir, tiraram-me de lá. Eu vim para o início de Santarém, quando Santarém nem existia. E de Santarém não existindo, aluguei um prédio de frente a um lixão. Depois que eu aluguei o prédio do lixão, o saudoso pastor Canidé Albuquerque, ele era pastor aqui de Gramoré, ele disse que tinha um terreno doado pela prefeitura, onde hoje está a igreja. Eu fui para dentro ali, que quem iniciou aquele trabalho foi o Erasmo, né? Hoje afastado do evangelho, é meu cunhado, e começou na casa da missionária, a ministra Elineusa, né? Pastora Elineusa, na casa dos pais dela. Depois eu aluguei esse prédio, junto com Toninho, Erasmo, e depois Toninho sai, vai embora e eu fico. E eu fui construir um prédiozinho, que ainda hoje está lá. Por desobediência minha, não usei a ferragem que o pastor Josué, lá da Cidade das Praias, tinha indicado. Ele como engenheiro, eu desobedeci, e hoje está rachadura, ainda hoje. E ali construímos aquela igreja, e ali, o prédio, né, um prédiozinho, eu botava água, eu ia pegar a água na casa do pastor Marcelino, que nem crente era, eu pegava na casa dele a água, botava querosene, e a gente ia aguar com duas irmãs chamadas Isabel e Isabelzinha, para a gente fazer os cultos. E ali a gente começou. Dali nasceu Carlos Feitosa, que eu batizei, Ivanilson, que hoje são pastores, né? Cleito nasceu ali com a gente, pastor Cleito. Eu não tive o privilégio de batizá-lo, porque quem batizou foi outra pessoa, mas eu vivi essas pessoas tudinha. E a Peri, que hoje é pastor, na época que eu fui, que não tinha ninguém lá em Boa Esperança, cheguei com 5 crentes, em Boa Esperança, Boa Sorte, só tinha o irmão de Aperi e Aperi. Depois Alderi vem, que tinha ido para outra igreja, foi minha ovelha. Hoje já pode ser até pastor, e Aperi também, hoje é pastor consagrado, mas foi eu que lutei para ele ser presbítero, foi minha ovelha. Saí daquela igreja lá de Boa Esperança, deixei 28 jovens, 98 adultos, entendeu? Dali também levantou-se muitos que hoje já são pastores, e eu tenho que olhar para eles e dizer, sim senhor, né? Dali eu fui para José Sarney, que também não tinha nada. Cheguei lá, era Carlos Feitosa. A gente compramos o terreno, começamos a construção. Eu iniciei a construção junto com o pastor Carlos. Depois ele sai e eu continuo. Hoje está lá bem feito. Sem dizer outros lugares que eu já passei, como Itabuna. O Cláudio, que não está hoje conosco, quantas vezes eu mandei ajuda para construir a igreja, como a igreja também lá do centro de Tocantins, que hoje tem uma igreja bonita. Olha, eu já fiz tanta coisa. Agora o senhor me pergunta, eu me sinto? De jeito nenhum. Eu nunca pedi para ser diácono, eu nunca pedi para ser presbítero. E eu fui a presbítero. E eu nunca pedi para ser pastor. E não me sinto injustiçado pelo título de pastor. Nunca. Não vou me sentir nunca injustiçado. A missão nunca foi injusta comigo. Até porque eu não sou um pastor. Eu me sinto uma pessoa que, se tivesse hoje esse título na missão, eu diria que eu sou evangelista. Mas como não tem, sou presbítero. E não me sinto injustiçado. Nunca briguei, nunca pedi o direito. Agora, uma coisa eu vou dizer. Vou ser pastor da Igreja do Alecrim como presbítero um dia. Não sei quando, mas eu vou ser. E a resposta é, eu não me sinto injustiçado, meu amado. Homem de Deus, dentro ainda dessa questão, você poderia, assim, dizer, se você puder, não é? Claro, você não está obrigado a falar de forma alguma. A que você deve o fato de você nunca ter sido consagrado, eu digo consagrado ao credenciamento, ok? Aquilo que a missão se propõe, o credenciamento que lhe credencia o licenciamento e a consagração posterior. Ao que? Ao João ser um João que fala a verdade, a um João que não baixa a cabeça, a um João que não se curva, ou a um João que é contundente? A que você deve esse fato? Olha, eu sinceramente eu atribuo a mim mesmo, né?
pela essa minha formação, desse caráter que Deus me fez de falar a verdade. Um dia o Atos Barreto, ele disse assim: João pode ser tudo, ele só não aceita falar mentira. Eu me lembro disso uma vez que ele disse isso, que eu gravei aqui na cabeça. Então, aqui eu atribuo isso a mim mesmo, porque quando eu era mais jovem, que eu ia fazer reuniões do ministério, eu era tido como intrometido. Aí o que os irmãos vinham? Me falavam as coisas que não concordava, né? Eu não concordo com isso, mas não tinha coragem de falar, me dizia. Como eu tenho pavio curto, e eu sou, como é que eu diria, meu temperamento é sanguíneo, aí eu dizia da forma em que eu achava que devia dizer. E com isso eu fui criando uma certa antipatia, e muitos foram dizendo: toma cuidado com o João. Rapaz, João, não dá certo não, rapaz. João não dá certo, João vai criar problema. Então, eu devo isso a mim mesmo. Por quê? Foi esse meu temperamento. Agora, eu nunca fui falso com ninguém. Eu nunca falei por trás de ninguém. Quando eu quero dizer, eu digo. E uma coisa eu agradeço a Deus, é ter o meu emprego, no qual sou empregado há 37 anos. Porque se eu não tivesse o meu emprego que eu tenho hoje, eu estava numa situação mais delicada ainda. Porque eu não teria apoio de continuar nas igrejas como eu tenho hoje. Porque eu sou tido como um emblemático, eu sou tido como uma pessoa cheia de problemas, uma pessoa que faz confusão. Agora, eu estava até meditando na palavra de Deus esses dias, que Paulo, a gente só prega Paulo quando ele foi mais Silas preso, cantou, e o cântico dele, o louvor, fez as coisas caírem, e o carcereiro se converteu. Mas ninguém fala, ninguém ensina. Porque quando os magistrados mandaram soltar Paulo disse: como é que é o negócio? Me tirar daqui desse jeito? Venha eles aqui e me tire, como é para tirar. É mais ou menos isso o João, entendeu? O João, outro dizia: homem, vai-se embora logo, tu tá solto, não tá te mandando embora, deixa de criar problema. Então, por isso é que eu recebo esse nome de polêmico, audacioso e talvez integrante, entendeu? Porque é a minha natureza. Então, a quem eu atribuo isso? A mim mesmo, a minha natureza, entendeu? A minha natureza. E eu não diria isso, apesar que eu criei muita inimizade, né? Hoje, se eu fosse entender, me abraça, mas não gosta de mim, não me aceitaria na igreja em que ele está. Quantas vezes eu fui rejeitado, entendeu, amigo? Olha, Igapó, por meio de Marcelino, que não é esse Marcelino nosso, é um que está no Ceará, e um cidadão que hoje tem uma igreja, dividiu a missão de Boa Esperança. E eles fizeram um movimento lá e me cortaram do ordem membro. Pastor Gonzaga, aqui em Japó também. Eu fui preciso vir aqui para Santarém, e pastor Silvino foi quem me abraçou. Entendeu? Eu já fui excluído da missão, rapaz, 3 vezes. Me excluíram por 3 vezes. E assim mesmo, a ferrenha mesmo. Excluíram a mim e toda a minha família, porque eu estava nos Estados Unidos e Nancy tinha me levado para fazer um treinamento lá na cidade dela, que era uma cidade chamada Paris, Illinois, na instituição que ela fazia parte, que era New Life World, e eu passei 3 meses nos Estados Unidos. E quando eu volto, alegaram o estatuto que eu passei 3 meses sem tomar Santa Ceia e 3 meses afastado da igreja. E isso me fazia ser excluído do rol de membro. Aí eu questionei: e a Osana, que mora não sei aonde e que não vem nenhum aqui, vocês fazem alguma coisa? Não. Mas eu fui excluído por isso. Olha, entendeu? Por 3 vezes. Então, eu atribuo isso a mim mesmo, entendeu? Aproveitava as oportunidades e me excluía. Eu fui 3 vezes excluído da missão. 3. E lutei as 3 vezes, até a última instância, para voltar para a missão. Ainda digo mais uma coisa hoje. Se me inventaram de me tirar hoje, peço a Deus para mim não ressuscitar. Porque se eu ressuscitar, eu ainda peço para ficar na missão. É verdade. Eita, glória, homem de Deus. Eita. Oi. Mas é verdade. Meu querido, eu tenho uma última pergunta para ti. Nós já estamos aqui com
1h30 de uma boa entrevista. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma última pergunta. Essa pergunta eu faço para todos. Ela é em relação aqui ao campo. Eu só fiz essa pergunta em âmbito nacional só para o pastor Azemar, porque ele é o presidente da diretoria nacional, então competia a ele falar sobre todo o nacional. Mas todos que passam aqui do Rio Grande do Norte, eu pergunto em relação ao estado do Rio Grande do Norte. Pastor João Maria de Assis, como é que você sonha em ver a MEPB aqui no estado do Rio Grande do Norte? Olha, o meu sonho era que nós pudéssemos respeitar, aprender a respeitar o nosso estatuto, que tanta gente bate em mim por isso, mas o estatuto não é a Bíblia. Mas se eu não consigo respeitar o que tem no estatuto, imagine como é que eu vou respeitar a Bíblia. Esse foi. Tá bem baixinho o teu áudio, você mexeu em algum... Pronto, eu vou repetir. Deixa eu formular a pergunta. Não, eu ouvi, eu vou repetir. Ouviu? O meu sonho era poder ver nós respeitando o estatuto da nossa organização. E alguém chega a dizer, mas o estatuto ele não é maior do que a Bíblia. E eu digo, se eu não consigo obedecer o estatuto, como é que eu vou obedecer a Bíblia? Meu sonho, eu não concordei quando houve essa divisão, porque antigamente todos nós direcionávamos para a Igreja do Alecrim. Tudo partia para a Igreja do Alecrim. Eu não fui favorável e não concordei com essa divisão, que quem iniciou isso foi o José Carlos, né? Hoje pastor afastado do nosso ministério. José Carlos de Oliveira foi um dos idealizadores dessa divisão, né? E isso fez com que a divisão existisse de fato e de direito. Porque parece-nos que cada um só quer cuidar daquilo que eles chamam do campo, né? Então cada um por si. A gente não tem mais uma identidade, entendeu? Se um faz uma coisa, o outro faz a mesma coisa do outro dia, só para... Não há uma unidade. Então, o que era que eu almejasse? Eu almejo que houvesse unidade, respeito, e a gente pudesse ser um. Eu vou lhe dar um exemplo. Há poucos dias, o cidadão da Assembleia de Deus, inconformado com seu ministério, vem para a missão, visita 2 de nossa igreja. E uma de nossa igreja, ele disse, rapaz, ali eu não vou ficar, porque não é som não, as luzes, a escuridão não faz parte do meu convívio, porque quem é da Assembleia de Deus não vê apagar a luz para cantar, não vê acender luz fazendo aquele jogo. Aí foi numa outra igreja nossa, a mesma coisa. Eu digo, é porque o senhor ainda não visitou uma igreja aqui da Zona Norte. Vem na Zona Norte que você vai ver a igreja da Missão Evangélica. Então, é isso, é a nossa unidade, é ter a nossa própria identidade. Enquanto um apaga a luz, acende a luz, a outra é do Evangelho relevante, enquanto o outro é pentecostal, o outro é mais batista. Então, eu queria ver essa unidade nossa. Então, o que eu almejo era uma unidade, respeito ao estatuto da nossa organização. Era isso que eu queria. E sonho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor João da Bênção, eu quero agradecê-lo por esse momento que você nos proporcionou, de poder entrevistá-lo e de tornar a sua história ainda mais conhecida. Não é? Eu particularmente não conhecia algumas dessas histórias, outras eu já conhecia, e acredito que boa parte das pessoas que estão nos ouvindo essa noite, que ouvirão posteriormente através do YouTube, né? Esse áudio ele vai para o YouTube, não conheciam essa sua história, né? Mas passarão a conhecer. Eu quero agradecê-lo pela rica oportunidade que nos proporcionou essa noite. Mas, pastor, aqui ninguém conhece, por exemplo, o senhor falou do programa de televisão, mas ninguém nunca me viu e soube que para esse programa ir para o ar, eu passava até 3 horas da manhã, e quando acabava o programa,
Bosco pegava o carro dele e ia para casa, pastor Elinaldo pegava o carro e ia para casa, Atos pegava um tremendo carro que tinha para casa, Miguel pegava o carro, e eu saía a pé para Mário Negócio, pegar minha esposa na casa dos pais dela, e a gente ficava na Mário Negócio esperando o Corujão, que naquela época só tinha um Corujão. Dava 3 horas, 4 horas da manhã, muitas vezes, eu com minhas 2 filhinhas, para chegar em casa. Quando eu dirigia a igreja lá de Cidade Nova, eu ficava no ponto do ônibus esperando quem era o cobrador ou o motorista que eu conhecesse, que era para pegar uma carona, porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus para ir. E quantas vezes, dirigindo eu a congregação, hoje igreja de boa sorte, eu botava uma filha minha no cangote, a minha esposa buchuda, né? Com a outra também já nascida, a gente saía 40 minutos a pé para chegar na igreja. Naquela época não tinha pista, não tinha transporte que passasse lá. Essas histórias as pessoas não conhecem. E às vezes eu fico indignado porque não sabe o nosso sofrimento. Não sabe que a gente passou, entendeu? Não sabe que nós passamos. Quantas vezes eu saí a pé do Alecrim a pé para a Cidade da Esperança? Quantas vezes não faltou comida na minha mesa e eu correndo para um lado, correndo para outro, evangelizando, trabalhando. Mas uma coisa eu posso lhe garantir. Até aqui me ajudou o Senhor e o Senhor mudou a minha história. Hoje eu colho frutos daquele tempo de sofrimento, entendeu? Foram grandes os nossos sofrimentos. E aí hoje as pessoas me veem, e hoje o que mais me entristece é que quem me conhece sabe minha história, mas quem não me conhece passa uma má história minha. Só passa as coisas feias, as coisas erradas. Não conhece o nosso sofrimento. Mas hoje eu louvo a Deus, porque eu fiz história na missão. Na missão, eu criei 3 filhas, eduquei na missão, hoje são todas formadas. Na missão, eu me casei, conheci minha esposa, desse casamento tive 3 filhas. Essas 3 filhas hoje, uma casada com um presbítero, pastoreia a igreja de Ponta Negra, a outra casada com um diácono, auxilia o pastor Lênio, a outra é casada com o filho do pastor Edson, entendeu? Então, a nossa história, e sem contar, se hoje na missão, o senhor quiser dizer assim, vamos fazer um grande evento, a minha família está em todos os lugares da missão evangélica. Se disser assim, eu me lembro que uma vez eu estava em Cidade Nova, eu convidei o meu cunhado, que toca teclado, convidei um outro que tocava baixo, aí convidei a minha esposa para sanfona, convidei a outra, não, para guitarra, e a outra minha cunhada para sanfona. Aí falaram assim, e o baterista? Eu digo, meu sobrinho, vem aqui para a bateria. Então todos nós estamos dentro da missão evangélica. A família Alcântara está toda dentro da missão evangélica, entendeu? Em todos os lugares que o senhor imaginar, tem uma Alcântara. E sem contar em outros lugares que saíram da missão e hoje estão convivendo em outras igrejas, como a Assembleia de Deus, Batista, entendeu? Sem pastores batistas, etc. Então essa é a nossa história, uma história de guerra. Estou com 59 anos, eu lhe confesso ao Senhor que eu já não aguento mais. Hoje estou fraquejando, já estou cansado, não tenho mais coragem de debater, de brigar. Hoje, sinceramente, eu digo para o Senhor, já estou jubilando, porque eu quero agora aproveitar esses últimos anos e poder viver uma vida realmente que eu gostaria de viver. Saindo para as igrejas do interior, cantando, ir visitando uma outra igreja, contribuindo, ajudando. Hoje eu quero fazer isso. Amanhã ou depois eu estou fazendo isso, se Deus quiser. Amém, meu querido. O nosso programa já está encerrando, muito obrigado e está registrado. Cada palavra, cada detalhe está registrado para a posteridade. Um abraço, um forte abraço da sua esposa, irmã Erinês, e vida longa, meu irmão, a sua família, o seu ministério, viu? Amém. Que Deus abençoe, muito obrigado. Eu louvo a Deus. E olha, meu irmão... Diga, estou ouvindo. Qualquer dia desse eu vou começar a doar uma ruma de relíquia que eu tenho, como garrafa de café,
que eu ganhei dos missionários. Segura aí um pouquinho, essas relíquias, porque temos um projeto aí, junto com o pastor Manuel Soares, de montar o museu, né? Pronto. O museu da MEPB. Telefone que eu ganhei do irmão Orlando, xícara que eu ganhei do pastor Arthur, da missionária Sônia Louve, eu tenho som, eu tenho aquele micro-ondas. Como eu tenho tanta relíquia aqui dos camaradas Arlando, da família Arlando Bueno, de um modo geral, Arthur que eu ganhei, entendeu? Tem muita coisa aqui que antes de eu partir para a glória eu queria doar e colocar nesse museu aí, em nome do Senhor Jesus. Amém, homem de Deus. Boa noite para ti, viu? Um abraço e que os ouvintes do nosso programa possam entender uma coisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, encerrando a minha palavra. Estava eu na igreja do Alecrim, em um tremendo culto, Deus abençoando, e foi me dada uma grande oportunidade. E eu tive essa oportunidade de falar. Mas na hora que eu fui falar, eu pedi licença ao saudoso pastor Cícero Lopes. Pedi para ele se levantar. E para a juventude que estava ali naquele culto, naquele dia, eu disse, olhe para esse homem, porque ele tem serviço prestado nessa igreja e que merece ser respeitado. O que eu estou dizendo com isso? Respeite aqueles que vieram lá de trás, porque ele é parte dessa história. E valorize aqueles que estão vivos. E dê honra àqueles que ainda continuam entre nós. Que Deus abençoe. Programa Ouvindo a Voz de Deus com o pastor Adilson.